Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, que a tua palavra seja revelada a cada um que vai me ouvir nesse momento, aqui na Igreja de Santo André, aos que estão congregando online pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, que a tua palavra seja revelada a eles também. Isso para a tua glória, em nome de Jesus, para que todos recebam o perfeito entendimento espiritual. Assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Então diga assim: eu creio por fé, que a palavra de Deus me será revelada. Amém? Amém. Ah, papai. Anjos de Deus podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Hoje eu tenho um assunto muitíssimo importante. Um assunto muitíssimo importante que vai trazer a perfeita revelação, o perfeito entendimento para você. Aliás, você precisa ouvir essa palavra dessa noite. Graças a Deus está sendo gravado, filmado, tanto ao vivo, agora pelo YouTube e Facebook, como também vai direto para o nosso canal no YouTube, depois do nosso site, graçaeapostolado.com, vai ficar registrado para sempre em nossos arquivos. O que eu quero falar nessa noite? O que o Espírito Santo quer falar? Jaque, por favor, qual o tema, Jaque? Qual o assunto? Deus na teoria ou Deus na prática? Vamos para a Bíblia? Jó 42, Jó antes de Salmos, Jó 42, versículo 5, antes de Salmos. Salmos é o meio da Bíblia, antes dos Salmos, Jó 42, verso 5. O Jó reconheceu e disse: com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Alguém pode dizer: com a mente eu estudei sobre Deus. Estudei com os testemunhos de Jeová, estudei com os batistas, fiz escola bíblica dominical, EBD de férias e EBD de tudo quanto é tipo. Eu estudei sobre Deus por muitos anos, fiz cursos, li apostilas, fiz seminários, cheguei a fazer teologia. Eu conheço teólogos que não conhecem a Deus. Conheço? O Jó disse: com os ouvidos eu ouvi falar de Deus. Quantos que já não ouviu falar de Deus? Eu vou dar uma dica. Deixa o Jó aberto. Deixa o Jó 42 aberto. Não fecha não. Abre aí em Mateus, por favor. Não fecha o Jó não, que eu já volto lá. Ó, aqui. Mateus capítulo 7. Não fecha o Jó não. Mateus 7:13. Mateus 7:13. Jesus disse: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz, caminho que não dá em nada. Conduz à perdição não quer dizer que é para o inferno. Conduz à perdição quer dizer um caminho que não vai dar em nada. Está ouvindo, está estudando, mas não vai dar em nada. É uma porta larga, é uma porta que não é verdadeira. Se não é verdadeira, é falsa. É uma falsa igreja, é um falso evangelho, é um falso pregador, é um falso ensino, é uma porta larga. O fim vai conduzir a nada.
Uma perdição, vai perder tudo, vai se perder. Mateus 7,14. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Aí ele deu uma revelação. E são poucos os que a encontram. Ou seja, são poucos os que encontram a vida. Poucos os que há a vida. Mateus 7,14. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Há um caminho para o homem que conduz para a perdição. Vai perder tudo. Tudo vai se perder no vento, no tempo. Já passou 10 anos. Passou 20 anos, passou 50. Deus tem mais de 50 anos. A idade de Deus é eterna. Deus é eterno. Então, o que é 50 anos para Deus? 20 anos para Deus é o quê? Não é nada. 1000 anos é como um dia para Deus. O homem vai falar o quê? Vai se gloriar de 10 anos, de 20 anos, de 30. Então, Mateus 7,14. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que encontram a vida. É verdade mesmo. Eu sou filho de pastor de nascença. Meu pai já era pastor, dirigente da igreja, pastor da igreja. Eu, filho de pastor. Eu ouvi muito falar de Deus. Eu cantei para Deus quantas vezes na escola dominical, criancinha? Quantas vezes eu cantei sobre Deus na mocidade? Eu fiz parte da mocidade. Quem é da lei sabe o que estou falando. Quem veio da lei. Eu fui da escola dominical, da escolinha das crianças. Eu fazia parte. Mas eu não conhecia Deus. E não tenho vergonha de falar. Vim conhecer a Deus depois de velho. Primeiro eu conheci a Deus. Depois eu conheci a graça. Ele me revelou a sua graça. Primeiro eu conheci a Deus. Que eu não conhecia, sendo filho de pastor. Nasci na igreja. Cresci na igreja. Fiz escola bíblica, fiz escola dominical, participei da escolinha das crianças, participei da mocidade, cantava com a mocidade. E aí? Quantas vezes eu, filho de pastor, fui com meu pai levar a Santa Ceia na casa da irmã Maria, do irmão João? Quantas vezes? Meu pai pastor, quantas vezes eu fui com ele no concílio de pastores do Brasil todo? Quantas vezes eu fui na igreja matriz, na sede, na central? Quantas vezes? E eu não conhecia Deus. Mas eu ouvia falar de Deus. Eu estava envolvido com as coisas de Deus. Meu pai pastor. Então eu ouvi sobre Deus na minha casa. Eu cresci ouvindo sobre Deus. Todo domingo eu estava na igreja. E quantas vigílias que eu fui sem conhecer a Deus? E quantos cultos que eu fui sem conhecer a Deus? Só ouvindo falar de Deus. E vi minha mãe cantar no coral, e o irmão do coral, e a irmã da mocidade. Eu participei de tudo isso aí. E eu não conhecia Deus. Estou sendo o mais sincero que eu posso ser. Mas você não sabia de Deus? Eu sabia sobre Deus. Que Ele criou os céus, a terra, tal, que Ele é Senhor, Salvador. Essas coisas eu sabia. Mas eu não conhecia Deus. Ou você não está me entendendo o que eu estou falando? Eu cresci ouvindo sobre Deus. Deus é bom, Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Deus é Pai e Deus salva. Essas coisas eu ouvi. Mas eu não conhecia Deus. Como Jó, eu só ouvia falar dele. Quem é que está entendendo? Talvez você também um dia. Numa igreja ABCOD, ouvindo falar de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. No meio do povo de Deus. Mas eu não conhecia a Deus. Está entendendo? Até que um dia eu tive uma experiência com o próprio Deus.
Aí já não era mais alguém falando para mim sobre ele. Quem está entendendo? Não era o meu pai falando, não era meu pai pregando, não era outro pastor, não era outra igreja. Não. Eu tive uma experiência com Deus. Já não era mais teoria. Jó 42:5. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Mas agora... aí mudou a história. Mas agora os meus olhos te veem. Pastor Ademar de Campos, da Comunidade da Graça, tem uma música. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então uma coisa é ouvir falar de Deus. Outra coisa é ter uma experiência com o próprio Deus. Quem está entendendo que eu vou entrar no meu assunto? Quem está entendendo? Por isso que Jesus disse em Mateus 7,14 que são poucos que encontram essa vida. Porque a maioria não vai dar em nada. Ainda que sejam salvos pela graça. Por causa da graça. Desta nova doutrina da graça em Cristo. Você não sabe que a maioria que serão salvos pela graça nem conhece a Deus? Mas eu não vim falar de salvação. Eu vim falar de conhecer a Deus. Eu vim falar de Deus na teoria ou Deus na prática? Deus na Bíblia? A Bíblia eu tenho 50 e poucas Bíblias. Você quer que eu falo sobre Deus para vocês? Mas até quando você vai ficar ouvindo sobre Deus? As pessoas sabem que Deus existe. As pessoas ouvem sobre Deus. Nessa tecnologia que nós estamos, televisão, rádio, internet, celular, todo mundo falando de Deus. Isso não quer dizer que todo mundo conhece a Deus. Alô? Deus na teoria, Deus na Bíblia, Deus no papel. Deus no papel. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é Deus na teoria. Desculpa, não vai escandalizar? E daí que ele criou os céus e a terra? Isso muda o que na minha vida? Se eu estiver passando fome, se eu estiver doente, se eu estiver enfermo, se eu estiver na cova com os leões, o que muda para mim que ele criou os céus e a terra? Só quem entendeu? Nada, não muda nada. Tá claro ou não tá claro? Você sabia que não muda nada? Não muda nada, irmão. Muda se o Deus que criou os céus e a terra se manifestar a você. Aí muda. Senão, é apenas uma teoria, ainda que bíblica. E daí? Para que você quer uma teoria bíblica? Para ser salvo pela graça. No mundo está cheio de pessoas que não conhecem a Bíblia e são salvos pela graça. Pronto. Deus na teoria ou Deus na prática? Então eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja e quando eu fiz 15 anos eu saí da igreja e fui conhecer as coisas do mundo. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Eu conheci meu pai como pastor, conhecia outros pastores A, B, C, D, F, G, H. Eu conhecia um monte de coisas sobre Deus, mas eu não conhecia Deus. Minha vida não tinha nenhum sentido e objetivo espiritual. Então, deixa eu ver o que tem lá fora, porque aqui dentro não tem nada. Eu sou filho de pastor, meu pai fala de Deus, o pastor pregou, o pastor lá ensinou, a irmã orou, e eu? Eu ouvia falar de Deus, eu sei de Deus, mas era só uma teoria. Minha vida não tinha nenhum sentido, minha vida não tinha nenhum objetivo.
Por isso que com 15 anos eu saí da igreja. Até que um dia Jesus se manifestou e apareceu a mim. Agora já não é mais um pastor pregando sobre Jesus. Era Jesus se manifestando a mim. Efésios 3, Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus. É claro que Deus, Jesus, o Espírito Santo, se manifesta de N tipos. Não quer dizer que ele vai aparecer a você como apareceu a mim. Porque para com Abraão ele foi de uma forma, para com Moisés de outra forma, para com Ezequiel e para com Paulo, ele se manifestou a todos, mas não há um padrão. A Paulo no caminho de Damasco, a Ezequiel na beira do rio, a Moisés na sarça, e por aí vai, cada um tem a sua história. A Josué, no meio de um chororô, porque Moisés tinha morrido, e ninguém sabia o que fazer, e ninguém falava nada, e todo mundo chorando por mais de um mês a morte de Moisés. E Deus se manifestou a Josué. Josué, levanta-te, Moisés, meu servo, é morto. Josué capítulo 1. Levanta-te e passa esse Jordão com o meu povo. Moisés já morreu. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Aí Deus começou a falar com Josué. Aí já não era mais escola dominical, não era mais pregação, não era apostila, não era seminário, era Deus falando cara a cara, face a face com Josué, como falava com Moisés. Aí tudo muda. É o único sentido da vida de crer em Deus. Ô pastor, você fala, e se não tem medo de todo mundo ir embora? Ué, então se ninguém teve uma experiência com Deus, todo mundo vai embora. Porque vai chegar uma hora que você vai cansar de ficar ouvindo pregação. Se todo mundo aqui, se ninguém teve uma experiência pessoal com Deus, então vai chegar uma hora que todo mundo vai embora. Por quê? Uma teoria. Ao invés de ser uma aula de matemática, é uma aula bíblica. Deus na teoria. Por que tem pessoas que não entendem as coisas de Deus? O Espírito Santo falou para mim por quê. Quer escrever aí? Por que tem pessoas... Ele perguntou e ele respondeu. O Espírito Santo me disse, por que tem pessoas que não entendem as coisas de Deus? Quando eu fui pensar, ele respondeu. O Espírito Santo me falou, por que tem pessoas que não entendem as coisas de Deus? O que Deus faz? Quando eu fui pensar, ele respondeu. 1 Coríntios, capítulo 2. Está aí a resposta. 1 Coríntios, capítulo 2. Os que creem em Deus na teoria está cheio. Quantos que já leram os meus livros? Daí que você leu meus livros. Eu falei com um homem e o homem falou assim, eu já li todos os seus livros. Eu só não falei daí porque ele ia escandalizar. As pessoas não podem me suportar como eu suporto as pessoas. Consegue me entender? Não consegue me suportar. De lá para cá. Mas daqui para lá eu suporto. Para mim é uma formiguinha. As coisas que falam, as coisas que fazem, não me suportam, mas eu suporto. Eu já li todos os seus livros. Um homem carnal, meramente humano, vive com uma sabedoria humana. Daí que você leu os meus livros, e daí? Os meus livros, minhas apostilas, te dão uma luz. Mas os livros não é a luz. Te dá uma luz para você chegar lá, na prática. O Deus do papel da Bíblia, sair da Bíblia e se manifestar em sua vida. Como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Daniel, com Salomão, como foi com eles.
Se não acontecer isso, e daí que você leu meus livros? Se acontecer isso, valeu. Pastor, eu estava lendo e me foi revelado, pastor, então, pastor, agora, Jó 42:5, agora, aí sim. O Espírito Santo me perguntou, sabe por que as pessoas não entendem as coisas de Deus? Quando eu fui pensar, ele respondeu, 1 Coríntios 2, verso 14. Ele falou assim, porque o homem natural, 1 Coríntios 2,14, sabe por que as pessoas não entendem o que Deus faz? Tem muitos que se escandalizam. Olhem para mim. Vou avisar de antemão, já venho avisando. 12 e 13 de março, só Deus sabe o que vai acontecer aqui, hein? 12 e 13 de março, MGA 25 anos em graça. Quero nem saber. Quem é de se escandalizar, aproveita que vai escandalizar. Quero nem saber, não estou nem aí. 12 e 13 de março. Não quer escandalizar, não vem. Que o mover vai ser forte, hein? Você é aquelas criancinhas cheias de mimimi. Nossa, para quê? Então nem vem, irmão. Nem vem porque 12 e 13 de março é para crente. Para quem crê no mover do Espírito Santo. Para quem crê na manifestação de Deus. 12 e 13 de março, eu estou me preparando para esses 2 dias desde o ano passado. Estou me preparando para 2 dias. Quero nem saber se vai ter mimimi, se vai ter gente que vai escandalizar, não quero nem saber. Vou fazer o que Deus mandar fazer. Vou ministrar o que Deus mandar ministrar. No poder do Espírito Santo. Não crê, não vem. Vai escandalizar, não vem. Porque 12 e 13 de março... 12 e 13 de março. 12 e 13 de março. Os que creem em Deus só na teoria, não vai ter resposta. Para sua mente, porque os olhos vão ver coisas, e quando o olho vê, a mente vai falar, o que é isso? E não vai ter resposta. Não vai saber explicar o que é isso. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando aqui? Você é crente ou você é um saco de batata? 12 e 13 de março, eu não posso falar muita coisa. Mas uma coisa eu posso falar, eu estou me preparando para esses 2 dias desde o ano passado. Sara, por favor, vou precisar muito de você. Não vai dar tempo de descansar não, Sara. Não vai ser igual aqui que toca 4, 5 músicas e vai sentar, não vai dar. Não vai dar para sentar. Não vai dar para sentar. Vai fluir para o rio passar. Descansa no outro dia, ou toca sentada, põe uma cadeira ali e fica sentada. Não tem problema nenhum. Coloca uma cadeira ali. Porque... Segundo a Reis 3,15, o Henrique, a Sara, segundo a Reis 3,15, o profeta disse, trazei-me um tocador. Quando ele começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre mim. É só uma dica. Segundo a Reis 3,15. Quando começou a tocar, o profeta diz, a mão do Senhor, que se refere à unção, a manifestação do Espírito Santo, veio sobre mim. E aí coisas começaram a acontecer. Uns não vai ter nem tempo de se assustar, porque quando for ver já aconteceu. Quando for pensar em saber, já aconteceu. Quando a mente não vai acompanhar.
Cadê a irmã Edith? Dá um sinal aqui, irmã Edith. Dá um sinal, só dá um sinal. Você faz assim. Glória a Deus. A senhora lembra quando o Espírito Santo... A senhora lembra? Umas 2, 3 cadeiras para trás? A senhora lembra disso? 1996, lá na rua Belgrado. Levanta a mão só. Uma unção. Se for mentira, a senhora pode falar que é mentira, que eu estou mentindo. Pode falar. 1996, uma unção veio sobre a vida dela. Vocês estão vendo ela sentada? Olhem para... Levanta a mão. Vocês estão vendo ela sentada? Quem está vendo ela sentada? Ela voou 2, 3 cadeiras, fileira para trás. Do jeito que está sentada aqui, caiu sentada lá. Estou mentindo, estou mentindo. Ô Cido, eu estou mentindo, Cido? Ô irmã Edith, eu estou mentindo? Uma unção veio sobre a vida dela. Ela estava sentada na cadeira. Passou uma fileira, passou a outra fileira, sentada lá. Daqui, o Espírito Santo, sentada lá. Cheíssima do Espírito Santo, embriagada do Espírito Santo. Um vento levou ela. Pensa que eu vou esquecer isso nunca? Então o Espírito Santo me perguntou, sabe por que as pessoas não entendem as coisas de Deus? E ele respondeu em 1 Coríntios 2,14, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sabe por que eles não entendem? Porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, não consegue entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se entendem espiritualmente. Deve ter algum Zé Mané aí já pensando, para que o Espírito Santo tirou a mulher daqui e levou ela 2 fileiras para trás? Para quê? Eu não sei, eu não sou o Espírito Santo. Como é que eu vou saber? Coríntios 2,14. Não consegue entender. Parece que não tem lógica, né? A pessoa está sentada no culto, louvando, adorando a Deus, uma unção veio e arrebatou-a, tirou... Estou mentindo, irmã? Pode falar se estiver mentindo? Estou mentindo, Cido? Estou inventando, aumentando alguma coisa? Uma unção veio, ela sentada, ela voou. Passou uma fileira, na outra fileira sentada, embriagada do Espírito Santo. Falando em língua, cheia do Espírito Santo. Agora, quem não lê a Bíblia, pior, quem não tem ou nunca teve nenhuma experiência com Deus, que é Espírito e você não pode ver Ele, quem nunca teve nenhuma experiência sobrenatural com Deus, Coríntios 2,14, não consegue entender, porque essas coisas... Se entende espiritualmente? Quem está entendendo? O Espírito Santo está falando aqui agora comigo. Algumas pessoas precisam parar de questionar Deus. Mas por quê? Mas por quê? Para de questionar Deus. Deus na teoria ou Deus na prática? Jesus disse, aqueles que só conheciam a Deus na teoria, Jesus disse, hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo. Tem gente assim, na pura hipocrisia. Para que isso aí? Onde se viu? Você acha? Eu não acho nada, eu não sou Deus. Não é para mim que você perguntar. Pergunta para mim. Se eu acho, eu não acho nada. Deus na teoria ou Deus na prática? Isso aconteceu em 1994. Eu fui pregar na cidade de Bauru, no Jardim Jaraguá. Meu amigo Carlos Olímpio de Bauru deve estar assistindo ao vivo, lá na Batista do Jardim Jaraguá, em Bauru. E eu ministrando no poder do Espírito Santo, do meu lado direito, onde está a Lu e o Manuel, uma criança de uns 10, 11 anos. O Espírito Santo veio sobre ele.
Criança que tinha uns 10, 11 anos, um moreno magrinho, 10, 11 anos. Eu assim no meio, no centro, o Espírito Santo veio sobre ele, eu vi quando o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas, e eu fui a ele. Ele recebeu uma unção. Quando eu cheguei perto dele, que eu fui pôr a mão nele, mas eu tomei um choque, deu um estalo, as pessoas ouviram e saiu faísca. Pensa numa bateria do carro. Pensou na bateria? Se você inverter os polos, o que acontece? Sai o quê? Faísca, estalo. Alguém já viu isso? Se inverter sem querer? E eu não estou sabendo de nada, porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus, eu não estou sabendo. Eu estou ministrando e o menino recebeu a unção ali. O Espírito Santo veio sobre ele. Quando eu cheguei a ele, quando eu toquei nele, tá, deu aquele estralo assim. E eu assustei, porque eu tomei um choque. E eu pulei para trás. E saiu aquela faísca. As pessoas olharam assim assustadas. Uma energia, como que uma eletricidade passava sobre o corpo da criança. Isso eu já vi várias vezes, em criança, em adulto, em casado, em solteiro, em mulher, em homem, em jovem. Isso eu já vi várias vezes. Estou contando um caso. Para quê? Ah, irmão, eu vou saber para quê? Vai perguntar isso para mim? Então para de questionar Deus. Para quê? Por quê? Para de questionar Deus. A sua vida com Deus é na teoria ou é na prática? Para quê? Por quê? Ah, você acha? A sua vida com Deus é na teoria ou é na prática? Tem pessoas que conhecem a Bíblia de cor e salteado, porque estudam a Bíblia há anos. Mas não tem a experiência que Daniel teve. Mas não tem a experiência viva que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. É só uma teoria sobre Deus. Estuda sobre Deus há anos. Ouve falar de Deus há anos. Tudo isso aí é teoria. Tem alguém entendendo? Na prática é diferente. Uma dica. Não vou nem falar o endereço. Você procura aí, você tem uma Bíblia. Uma dica. Uma unção veio sobre Ezequiel. E ele ficou 7 dias. Por quê? Não sei, irmão. Para quê? Não sei, irmão. Como é que eu vou saber? Agora, como é que você vê isso aí? Ezequiel, homem de Deus, orando, falando com Deus. De repente uma unção veio sobre ele, ele ficou 7 dias com a boca aberta, atônito, espantado. 7 dias, sem ir no banheiro, sem almoçar, sem jantar, sem tomar banho. 7 dias! Uma dica, está no livro de Ezequiel. O Espírito Santo veio sobre ele. Deus na teoria ou Deus na prática? Para quê? Por quê? Ah, você acha? Eu não acho nada. Uma coisa eu digo, Deus é na minha vida. Eu não estou preocupado com teoria, com teses. Deus é na minha vida. Eu falei aqui que sexta-feira eu estava saindo da cova. Eu saindo da cova, os leões tudo ao redor. Eu entrei dentro do carro e disse: Senhor, eu não tenho o que fazer. E eu não sei o que fazer. Imediatamente uma voz dentro assim, ó. Eu sou contigo, não temas. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso? Os leões tudo com a boca aberta. E uma voz assim, ó. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço. Eu fraco, morrendo. E ele, te fortaleço e te ajudo. Eu tinha acabado de falar, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E aí assim, ó, eu sou contigo. Você sabe o que é isso, irmão? Isso aqui não é escola dominical, não, irmão. Isso aqui é o Deus Daniel em minha vida. Isso aqui é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó em minha vida.
Isso aqui é na prática. Deus na teoria, Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, para ele parece loucura. Abre em Hebreus 5, por favor. Deus na teoria, Jô Soares conhece a Bíblia. Você sabia que ele conhece a Bíblia? E ele é ateu. Na verdade, os ateus, na maioria, são ateus porque leram a Bíblia. Você sabia disso? Não é ateu porque nunca leu a Bíblia. É ateu porque leu a Bíblia. Ué, não tem lógica? Claro que tem. Ah, mas se ele lê a Bíblia, vai falar sobre Deus, ele não vai crer em Deus? Nem sempre. Por quê? Porque Deus, na teoria, Deus não se manifestou a ele não teve nenhuma experiência, passa a não crer em Deus, coisa nenhuma. Porque se Deus existisse, cadê ele em minha vida? Diz o ateu. Mas eu posso falar que Deus existe. Não porque eu li a Bíblia. Porque sexta-feira ele falou assim, ó: eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Sexta-feira ele me diz: eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Eu posso falar que ele existe porque sexta-feira, era umas 11 horas da manhã, ele disse: te fortaleço e te ajudo. Não foi um livro que eu li, não foi uma apostila, não foi um seminário que eu fiz. Deus falou comigo, como falou com Moisés, como falou com Josué, como falou com Salomão, como falou com os homens da Bíblia. Hebreus capítulo 5. Deus na teoria ou Deus na prática? Hebreus 5, verso 14. Hebreus 5, 14. 12 e 13 de março serão 2 dias proféticos. Tem gente por aí dizendo que não existe palavra profética, que a Bíblia não é palavra profética, que não existe mais profecia. Tem um monte de besteira por aí. Vem aqui dia 12 e 13 de março. Você vai ver o que vai acontecer aqui nesse lugar. Você não crê em Deus? 12 e 13 de março. Você não crê em revelação? 12 e 13 de março. Você não crê no mover do Espírito Santo? 12 e 13 de março. Aqui nesse lugar. E depois você tira suas conclusões. Você estudou teologia, você estudou a Bíblia e chegou numa conclusão que não existe manifestação do Espírito Santo, que não existe dons espirituais. Vem 12 e 13 de março. Depois você tira suas conclusões. Negócio aqui é na prática. Não é seminário ABCOD, não é pastor ABCOD, não é homem. O negócio aqui é na prática. 12 e 13 de março. Bem-aventurado e predestinado quem for trazido por Deus nesse lugar. Suas vidas nunca mais serão as mesmas. Estou me preparando para esse mover de 2 dias desde o ano passado. Preciso me preparar. Preparar a minha mente. Preciso preparar a minha mente. Todo carro tem freio de mão. Tem ou não tem? Dia 12 e 13 de março, eu vou arrancar o freio de mão e jogar fora. E o carro vai ser guiado pelo Espírito Santo. Quiser correr, vai correr. Se quiser parar, vai parar. Não vai ter freio. Se ele quiser parar o carro, ele para o carro. Se ele quiser que o carro anda, vai andar. Porque freio de mão não vai ter. Nem de pé e nem freio de mão. Já vou até pedir desculpa de antemão. Desculpa se 12, 13 de março eu passar por você, não pegar na mão, ou nem te perceber, nem ver. Desculpa, porque eu vou estar em outro mundo, hein? Talvez eu passe por você e nem te perceba. Pode ser. Às vezes eu estou debaixo de uma unção aqui. Quando eu chego em casa, eu falo, pastor, assim: o irmão fulano, você não viu ele lá? Não, onde ele estava? Ela está lá. É, a irmã Maria. A irmã Maria? Onde que é? Não vi. Ela estava lá. Mas você não viu? Não vi. Pô, ficar 3 horas aqui e não ver?
Por vezes vocês somem da minha visão e eu vejo uma nuvem. 2 Crônicas 5, eu vejo uma nuvem que paira sobre vocês. Quando acaba o culto, muitas vezes eu venho aqui assim, ó, eu fico assim, um vem para comentar, o outro ali, e eu estou aqui, não vejo ninguém. Pego na mão, não sei de quem que eu peguei na mão, cumprimento, não sei quem é, e não lembro. Uma nuvem, não consigo ver. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem que encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Uma nuvem pairava sobre aquele lugar. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Uma dica: 12 e 13 de março, irmão. Eu queria que fosse amanhã, mas vou ter que esperar mais um pouquinho. 12 e 13 de março. Não sei se vai ser gravado e filmado tudo, hein? Não sei se vai ser gravado e filmado tudo. Então quem estiver aqui, vai estar aqui. Quem está fora, não sei se vai ser filmado e gravado tudo. Talvez a câmera fique mostrando aqui, ó. Você é salvo pela graça. Porque alguns só suportam isso. Então fica aí, lendo que é salvo pela graça. Enquanto o fogo vai estar pegando aqui no ministério. Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos. Deus na teoria ou Deus na prática? O alimento sólido, Hebreus 5,14, é para os adultos, para aqueles que, pela prática. Hebreus 5,14. O alimento forte, a manifestação, o sobrenatural, a manifestação do Deus invisível. Os pregadores da graça estão tirando Deus da igreja. Os pregadores da graça, esses novos pregadores da graça, a maioria aprenderam comigo. Estão tirando Deus da igreja. Mandaram o Espírito Santo embora. Tiraram os dons espirituais. Quem te ordenou fazer isso? Você está louco? Talvez há muita letra, o muito estudo da teoria fez entrar fortalezas em sua mente. E então Deus virou apenas uma teoria, igual Super-Homem, igual Batman. Deus virou um super-herói de uma história em quadrinhos, bíblica. Não, meu Deus não. Meu Deus não. 1 Coríntios 2, abre aí. Meu Deus não. 12 e 13 de março está sendo anunciado faz tempo. Você quer ver 12 e 13 de março? Você quer ver? 1 Coríntios 2. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 2. Olha o 12 e 13 de março aqui, ó. 1 Coríntios 2, versículo 4. Olha o 12 e 13 de março aqui, ó, de Paulo. Esse é o 12 e 13 de março de Paulo. Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, igual esses homens aí, ó, esses novos pregadores em graça aí, que não conhecem o Espírito Santo, que não têm experiência com Deus, é só teoria na letra. Teoria na letra, Testemunho de Jeová já tinha, muito antes de você aparecer. Teoria na letra, Testemunha de Jeová tem mais que você. Porque dirão as nações, Salmo 115, onde está o seu Deus? Mostra aí, pregador da letra, mostra o seu Deus. Na teoria, na tese, 2 mais 2 é 4, porque eu estou lendo aqui em Mateus 24, porque não sei o quê, porque não sei. Mostra Deus na teoria. Enquanto eu, para a glória de Deus,
Como Paulo, 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aonde está o seu Deus? Uma pergunta aos pregadores da graça aí, aos novos pregadores da graça, que já mudaram a doutrina, estão mudando a Bíblia, já saíram do apostolado. Uma pergunta: onde está o seu Deus? Num papel? Numa tese? Numa interpretação bíblica? Onde está o seu Deus? O Espírito Santo me disse, você tem caneta aí? Não se crê em Deus estudando sobre Deus. Moisés não teve tempo de estudar sobre Deus, ele estava cuidando de ovelha. De repente ele olhou assim e viu lá em cima um capim, chamado de sarça, é um capim verde. Aquele capim pegando fogo. E ele olha, de manhã está pegando fogo. Meio-dia o capim está pegando fogo. 4 da tarde o capim pegando fogo. Falou, vou lá ver. Está escrito, irei ver essa visão estranha. Ele foi. Um capim está verde o dia inteiro. Se o capim pega fogo, tem que se consumir. Está o dia inteiro pegando fogo e continua verde. Não era escola dominical. Não era seminário. Não era um curso bíblico. Ele não teve tempo para isso. Quando ele chegou perto, para mim, uma voz disse, eu sou contigo, não temas. Para mim. Para ele, a voz foi assim, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque aqui onde você está é uma terra santa. Eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés na hora, ele reconheceu a voz, ele sabia que era Deus. E então, não interessa se foi 40 dias, se foi uma semana, cada um tem a sua experiência. Quando ele desceu daquele lugar, ele já era uma outra pessoa. Ele tinha sido transformado. Não por um curso bíblico. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, tinha se manifestado a ele também. Ele não era um filho de pastor que ouviu falar de Deus com seu pai. Você sabe por quê? Você sabe por que a expressão Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Você quer escrever aí? Você sabe por que a expressão Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque Deus se manifestou a Abraão, se manifestou a Isaque e se manifestou a Jacó. E depois se manifestou ao neto de Abraão, José. Abraão, Isaque, Jacó, José. Abraão, pai, Isaque, filho, Jacó, neto, José, bisneto. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, de Josué, de Davi, de Salomão, de Isaque, de Sansão, Gideão, de Isaías, de Jeremias, de Samuel, de todos os profetas e apóstolos. A expressão Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó também pode ser dita Deus de Daniel. A expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó também pode ser dita Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus de Paulo. Deus de Ezequiel e por aí vai. Deus de Samuel, Deus de Jeremias. O meu Deus é um Deus de milagres, que opera
sinais e maravilha. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Davi, Deus de Salomão, Deus de Marcos Gomes. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abba, Pai. Vamos terminar, mas escreva aí. Não se crê em Deus estudando sobre Deus. Estudando sobre Deus, Jô Soares está faz tempo. E quantos ateus na Globo vêm estudando sobre Deus? Não se crê em Deus estudando sobre Deus, mas tendo experiências com o próprio Deus. Aí se crê em Deus. Me dá 5 minutos? João capítulo 3. Deus na teoria. Aí você se ajoelha para falar com Deus, para orar. Ah, você levanta a mão. Eu só não levanto os 2 pés, senão eu vou cair. A sua teoria de levantar a mão, de não levantar a mão, de ajoelhar, de não ajoelhar, a sua teoria não vale para nada se Deus não se manifesta em sua vida. Sua teoria, você vai no banheiro, joga na privada e dá descarga, não vale para nada. A sua teologia, a sua tese teológica, o seu estudo bíblico não vale para nada se Deus não se manifesta em sua vida. Qual é a sua teoria sobre Deus? Você levanta uma mão ou você levanta as duas? Ou você não levanta nenhuma porque você foi estudar? Qual a sua teoria sobre Deus? Você se ajoelha com uma perna só? Se ajoelha com as duas? Ou não ajoelha com nenhuma? Qual a sua teoria sobre Deus? Que não vale para nada. Qual a sua teoria? E eu te mostro qual a minha prática. Ah, você ora de joelho? Não é a oração de joelho, em pé, ou como Ezequias, deitado. É Deus ouvir a oração. Pode ser joelho, pode ser em pé, pode ser deitado. Conseguiu entender isso? A sua teoria de joelho, se ele não ouve sua oração, não vale para nada. A sua teoria é em pé, se ele não se manifesta em sua vida, não vale para nada. A sua teoria é levantar uma mão ou levantar as duas. Se ele não se manifesta em sua vida, não vale para nada. É só teoria. Quem está conseguindo entender o que Deus está falando aqui hoje, hein? É só teoria, meu irmão. Você pode rolar no chão. Se ele não se manifestar em sua vida, não adianta rolar no chão, não adianta ajoelhar, não adianta levantar a mão, não adianta nada. Tudo isso aí é teoria. Só uma coisa adianta. Se te jogarem na cova, Deus enviar o anjo e te livrar da cova. Aí adianta. Se te jogarem numa fornalha de fogo ardente, Deus te livrar da fornalha. Aí adianta. Está claro ou não está claro? Só isso que vale. Se não acontecer isso, não vale para nada. Vamos terminar com João capítulo 3. Me dá 5 minutos aí. João 3. Você vai ser recompensado, tá? João 3. Quem já achou, diga amém. João 3. Verso 1. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais
dos judeus. Bom, se ele era um dos principais, então ele sabia muito a respeito de Deus, claro, ele não era um ateu. Ele era um dos principais judeus. Ele tinha estudo, ele conhecia a lei, ele conhecia tudo, ele era um dos principais judeus. Verso 2. Ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ele estudou. Ele tem a teoria completa, ele fez 6 anos de teologia, ele é PhD. Então ele disse: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Essa foi a conclusão que ele chegou. Eu estudei e eu cheguei a essa conclusão. Os milagres que você faz, então fica claro que você veio de Deus. É? E daí? Quem está fazendo os milagres sou eu, não é você? Muda o que em sua vida, Nicodemos? Ô Nicodemos, o que muda em sua vida você saber que os milagres que eu faço vêm de Deus? Muda o que em sua vida? E então, João 3, versículo 3, olha a resposta de Jesus. Quer saber uma coisa? Em verdade eu te digo. Ué, por que ele falou isso, hein? Verso 1, o homem é um dos principais dos judeus? Conhece a lei? Verso 3, por que Jesus disse? O assunto nem era esse. O assunto não era esse. Verso 3, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver coisas espirituais. Ou seja, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, mas mestre, como pode? Para de questionar a Deus. As pessoas vivem questionando a Deus. Onde se viu? Por quê? Para quê? Como é que pode? Onde se viu isso aí? Não, para de questionar a Deus, Nicodemos. Mas o da Bíblia disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pelo amor de Deus, meu. Verso 1, o cara era um dos principais judeus e não entende o que Jesus disse. Não entendia. Por que ele não entendia? O Espírito Santo me falou. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Coríntios 2,14. Por isso que ele não entendia. Quando Jesus disse, Nicodemos, olha, é preciso nascer de novo. Ele disse no verso 4, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Pô, Nicodemos, você não entende nada mesmo, hein? Está lendo a Bíblia há anos, fazendo curso, seminário, apostila, e não consegue entender o que Jesus está falando. Eu fui pregar na igreja metodista em Campinas, 1994. Fui pregar na igreja metodista em Campinas. A igreja de carpete no chão. Nunca tinha visto isso, carpete na parede. Quando não se sabe o que fazer com o dinheiro, vai gastando em vão, né? Carpete na parede, carpete no chão, tudo aquele negócio de rico, e tinha que tirar o sapato para entrar. E eu fui pregar na igreja metodista em Campinas e o Espírito Santo manifestou. E pegou todo mundo na igreja e pegou um bispo com 77 anos. E eu estou ministrando aqui, pegando fogo na igreja, quando eu olho do lado esquerdo, o bispo está tremendo assim na parede. Aí eu assustei, eu vi o bispo tremendo e eu falei, Senhor, não deixa ele morrer aqui não, senão estou perdido. Isso da casa de polícia. E eu cheguei perto do bispo de 77 anos, ele balbuciava. Eu cheguei pertinho dele, ele... O que é isso? Eu nunca vi isso! O que é isso? Eu nunca vi isso! Eu olhei para ele assim e eu pensei, mas você com 77 anos, Nicodemos, nunca viu a manifestação do Espírito Santo? O que você foi fazer na faculdade teológica? E não te ensinaram isso? E eu pensei que o bispo ia morrer. Porque o Espírito Santo veio sobre ele. E ele já era bispo, mais que pastor. E a teologia dele não ensinou ele que o Espírito Santo poderia se manifestar na vida de um crente. Vamos terminar.
João 3, versículo 5. Jesus respondeu. Sabe uma coisa, Nicodemos? Em verdade eu te digo. Ele pegou e mexeu no mesmo assunto. O verso 3 o Nicodemos não entendeu, no 4 ele interrogou. Jesus pegou, mexeu no mesmo assunto, verso 5. Em verdade te digo, que aquele que não nascer do mover, aliás, da água e do Espírito, não pode, no verso 3 não pode ver, no verso 5 não pode entrar no meio do mover espiritual. Não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, João 3,6. Sabe, Nicodemos, você é um dos principais dos judeus? Verso 6. O que é nascido da carne é carne. Ele não entendia nada. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não entendia nada. Eu vejo Nicodemos assim, ó. Verso 7. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Agora o velhinho Nicodemos pirou. Com o verso 8, eu vejo Nicodemos assim, ó. Não, ao verso 8, ao verso 8. Ao verso 8. O vento sopra onde quer. O Nicodemos. Esse Jesus só pode estar louco. Eu pergunto para ele. Ele vem, que vento? Que vento? Vento? Do que ele está falando? A mente de Nicodemos. Vento? Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais e mais, Senhor. E por aí vai. João 3,8. O vento sopra onde quer. Se ele não entendeu sobre nascer de novo, você acha que ele está entendendo sobre vento? Vamos terminar. João 3,8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. E o Nicodemos assim, ó. Jesus termina dizendo: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É claro que o Nicodemos não entendeu nada, porque Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que para ele parece loucura nascer de novo. Eu vou entrar e sair? Não, mas peraí, está entendendo nada que Jesus disse. Aí ele, o vento sopra, putz, agora que piorou, vento, o que ele está falando? Para o jumento que diz que a Bíblia não é uma palavra profética. João 3,8 é palavra profética. O vento é o Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo, Nicodemos. Ou não está entendendo? Está claro ou não está claro? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus na teoria ou Deus na prática? Faça a sua oração para nós terminarmos a reunião. Espírito Santo maravilhoso, vento de Deus que sopra onde quer. Paulo nos ensinou a ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Preciso de Ti, Senhor. Hoje eu entendo mais e mais o que o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Pai, para a Tua glória, minha oração é objetiva. 12 e 13 de março, traga aqui, Senhor, traga no monte do profeta, aqueles a quem o Senhor escolheu, já separou e já predestinou. Porque assim como o Senhor ordenou a Elias a ungir Eliseu, o profeta, assim também acontecerá
12 e 13 de março, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Sabe, igreja, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Graça e paz, igreja!